Olá pessoal, eu sou a Andresa, eu vou ser a professora de vocês de Química Orgânica durante esse período. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só falar comigo ou com o Luan. Então vamos começar a falar sobre Química Orgânica. Afinal de contas, o que é Química Orgânica? Química orgânica é a área da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento carbono. Então, todo elemento que possui o carbono, esse é um elemento orgânico, chamado de química orgânica. Tem carbono, química orgânica. Tá? Como apareceu a química orgânica no mundo? Então, no início, no século XVIII, Antoine Laurent Lavoisier descobriu que muitos dos compostos encontrados nos seres vivos eram constituídos pelo elemento carbono. Então, Lavoisier, fazendo lá seus experimentos, descobriu que a maioria dos compostos era o carbono que ele encontrava nos seres vivos. Então, outro cientista, Berzelius, criou a teoria do vitalismo, ou a teoria da força vital. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso organismo que produz os compostos orgânicos. Só os seres vivos possuem essa capacidade de produzir os compostos orgânicos. A partir daí, mais à frente, em 1825, o médico alemão Fritz Wöhler conseguiu sintetizar a ureia, um composto orgânico de origem animal, a partir do aquecimento do cianeto de amônio, que é uma substância inorgânica. Deste modo, a teoria do vitalismo caiu por terra. Então, o que aconteceu? Lavoisier descobriu que o carbono vinha do ser vivo. Jacob criou a teoria do vitalismo. Só os seres vivos produzem os compostos orgânicos. E então, depois veio esse médico alemão que disse que não, que ele conseguiu construir ou sintetizar um composto orgânico a partir da ureia. Então, não só os organismos vivos produzem a matéria orgânica, nós temos também material orgânico produzido sinteticamente. Os compostos que possuem o elemento carbono, mas que são considerados inorgânicos, são aqueles de origem mineral, que inclui o carbonato de cálcio, o dióxido de carbono, o hidrogênio carbonato de sódio, entre outros. Atualmente, a humanidade dispõe de compostos orgânicos naturais, cujas fontes principais são o petróleo, carvão mineral, o gás natural, os produtos agrícolas e etc. Já os compostos orgânicos sintéticos produzidos artificialmente pelas indústrias químicas, nós temos os plásticos, fibra têxteis, até medicamentos, corantes e inseticida. Então, isso quer dizer o quê? Que as moléculas orgânicas tanto são produzidas pelos seres vivos, como também são produzidas sinteticamente pelo homem. O que ocorreu com o desenvolvimento da química? Então, com o desenrolar do tempo, a química foi desenvolvendo, foram criando moléculas sintéticas. Então, deu origem ao quê? A bioquímica, que é a mistura do que é vivo com a química, que estuda as substâncias mais intimamente ligadas à vida dos vegetais e animais, como, por exemplo, os alimentos, as vitaminas, os hormônios, os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são o nosso DNA, né? Fica no núcleo da célula. Então, a partir da Então, vamos lá. Ver a química deu origem à bioquímica, e a bioquímica deu origem ao quê? A biologia molecular e a biotecnologia.
Essas subdivisões que ocorreram nas ciências são normais na evolução do conhecimento humano. Então, a partir que a humanidade consegue adquirir mais conhecimento, então ela consegue desenvolver melhor a sua ciência, desenvolver outros mecanismos para a produção de, no caso, substâncias sintéticas orgânicas, tá? Compostos orgânicos presentes nos seres vivos. Desconsiderando a água, há mais de 60% em massa de compostos orgânicos na forma de proteínas, lipídios, carboidratos, glicose, celulose. Todos são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, gente, aqui nós temos o ciclo do carbono, como ele aparece na natureza para a gente, na natureza e também na indústria. Então, primeiramente, nós temos aqui energia solar, através dos vegetais faz a fotossíntese, através da pressão e calor de milhares de anos desse material morto, sob pressão, é produzido petróleo. Com esse petróleo é produzido combustíveis, gasolina, tá? E essa queima desse combustível põe o carbono na atmosfera de novo. Esse carbono que estava preso nos vegetais, ele é liberado na atmosfera. O mesmo acontece aqui, ó, com esse petróleo, a produção de combustíveis fósseis, como plásticos e produtos petroquímicos, tá? Também os animais, através da respiração, produzem o CO2 que é lançado na atmosfera, tá? A ingestão desse vegetal pelo animal, esse carbono vai fazer parte do corpo desse animal, que também vai se decompor a partir de milhares de anos, através de pressão, vai produzir petróleo, que vai fazer combustíveis fósseis, gasolina, e vai ser eliminado na atmosfera, tá? E também esse CO2 também pode ser removido pela chuva e desse carbono que está incorporado nas rochas. Então a chuva lava, entre aspas, as rochas, liberando o carbono que é lançado de novo na atmosfera. Então esse aqui é o ciclo do carbono. Estudo do carbono. Característica do átomo de carbono. Primeira característica, o carbono é tetravalente, isso é, ele faz 4 ligações. Ele possui 4 elétrons na última camada. Ó. Ele possui 4 elétrons na última camada, logo ele faz 4 ligações. Aqui nós temos o carbono fazendo 4 ligações com 4 hidrogênios. E aqui também é a fórmula estrutural do carbono ligando a 4 hidrogênio. Então, o carbono é tetravalente. Outra característica do carbono. As 4 valências do carbono são iguais entre si. Então, ó, esse carbono ligado ao cloro é o mesmo carbono ligado ao cloro desta maneira e desta maneira. Essa fórmula molecular, CH3Cl, é igual nesses 4 exemplos. O que muda é a posição do cloro, que aqui não vai fazer diferença nenhuma. O carbono faz ligações múltiplas. Então, o carbono pode fazer ligação dupla entre 2 carbonos, pode fazer ligação dupla com oxigênio, pode fazer ligação tripla entre 2 carbonos, pode fazer ligação tripla com o nitrogênio, tá?
Mais à frente vocês vão conseguir entender melhor isso. Vamos começar a fazer os exercícios. O carbono forma cadeias. O que são cadeias? São os carbonos um ligados ao outro. Essa forma de ligação forma o que nós chamamos de cadeias carbônicas. Aqui nós temos uma cadeia formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui uma cadeia com 3 carbonos. E assim por diante. Aqui nós temos um ciclo formado por 4 carbonos, tá? Essa parte aqui é chamada de ramificação, tá? É uma ramificação da cadeia de carbono. Essa aqui é a cadeia principal, tá? E essa aqui é a ramificação. Classificação dos átomos de carbono em uma cadeia. Então, nós temos carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O que é o carbono primário? Ele só está ligado a um carbono. Aqui, ó, esse aqui, esse carbono só está ligado a um carbono. Então, esse aqui é um carbono primário. Esse carbono só está ligado a um carbono. Então, esse aqui é outro carbono primário. Carbono secundário. Carbono secundário é quando o carbono está ligado a 2 outros carbonos. Então, esse carbono aqui, ó, está ligado a um carbono e a outro carbono. Então, esse aqui é um carbono secundário. Esse aqui está ligado a este carbono e a este carbono. Então, esse aqui é um outro carbono secundário. Então, nessa cadeia nós temos 2 carbonos secundários. Carbono terciário. Ele está ligado a 3 outros carbonos. Então, esse carbono aqui, ó, está ligado a 1, a 2 e a 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Carbono quaternário está ligado a 4 carbonos. Esse do meio está ligado a 1, a 2, a 3 e a 4 carbonos, tá? Quanto ao número de ligações de um carbono em uma mesma cadeia. Carbonos saturados. São carbonos que só possuem ligações simples, ó. Só tem um tracinho, é chamado ligação simples, tá? Só tem um tracinho, ó, ligação simples. Insaturados. São aqueles que fazem uma ligação dupla ou 2 duplas ou uma tripla. Então aqui, ó, o carbono faz uma ligação dupla aqui com outro carbono, uma ligação simples e uma ligação tripla. Então, ele é chamado de carbono insaturado. Carbono assimétrico. É chamado de carbono assimétrico, carbono que faz ligações com 4 grupos ligantes diferentes. Então, ele faz ligação com 4 grupos diferentes que a gente vai ver mais à frente. Aqui o carbono, ó, ele está ligado ao álcool, ele está ligado a um metil, ele está ligado a um hidrogênio, e aqui está ligado a uma carboxila. Então, ele é chamado de carbono assimétrico, tá? Aqui, ó, carbono assimétrico. Então, quanto à fórmula do carbono, nós temos a fórmula estrutural condensada. É uma versão mais simplificada. Essa fórmula estrutural condensada, nós temos o carbono e o H com 3 aqui. E não com 3 Hs aqui, um para cá, outro para cá. É uma fórmula condensada, tá? Fórmula estrutural de linha ou bastão. Essa forma simplifica ainda mais a forma de representar os compostos orgânicos, sendo que ela omite os grupos carbonos
CH, CH2 e CH3. Então, em cada pontinho aqui, ó, vermelho que eu estou botando, tem um carbono. Carbono, 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 tá? Mas não aparece, só aparece aqui no fim, formando um grupo, tá? Um grupo químico. Ele também pode ser assim, só com ligações simples, tá? Aparecer com ligação dupla, aqui, ó. Com ligação tripla ou duas ligações duplas. Aqui, ó, duas ligações duplas. Aqui tem, ó, uma ligação dupla e aqui também tem outra ligação dupla, tá? Aqui temos ele omitindo os carbonos e mostrando aqui o oxigênio, o nitrogênio com o hidrogênio, tá? E aqui o benzeno, tá? Uma hidroxila. Classificação das cadeias carbônicas. Quanto ao fechamento da cadeia. A cadeia pode ser aberta ou fechada. Cadeia aberta quando o carbono está linear. Cadeia fechada quando o carbono fecha aqui, ó. Pode ficar um quadrado, pode ficar um penteno, um pentano, tá? Um octeto. Sendo que fique fechado, é uma cadeia fechada. Quanto à disposição dos átomos, nós temos a cadeia normal, que é a cadeia linear, e temos a cadeia ramificada, que tem aqui, ó, a ramificação, tá? Quanto aos tipos de ligações, saturada e insaturada. Saturada são ligações simples, um tracinho só, entre os carbonos, não se esqueçam disso. E cadeia insaturada quando aparece ligação dupla ou ligação tripla entre os carbonos. Quanto à natureza dos átomos, cadeia homogênea só tem carbono ligado ao carbono, tá? E cadeia heterogênea, existem outros átomos ligados ao carbono. Aqui, ó, aqui tem um oxigênio e aqui tem um nitrogênio. Aqui é um exemplo de exercício que eu botei para vocês. Se eu botar aqui esse exercício para vocês, fale sobre essa cadeia. Aí vocês vão falar, é uma cadeia aberta, é uma cadeia aberta. Normal, porque só tem ligações simples, saturada e homogênea, porque só tem carbono. Essa segunda aqui é uma cadeia aberta, ramificada, porque tem essa ramificação aqui, insaturada porque tem ligação dupla e homogênea porque só tem carbono. Essa aqui é uma cadeia aberta, ramificada porque tem essa ramificação, saturada porque só tem ligações simples e heterogênea porque tem um enxofre aqui no meio. Aqui é uma cadeia fechada, aqui ó, uma cadeia fechada, ramificada, aqui nós temos uma ramificação, insaturada porque tem ligação dupla e homogênea porque só tem carbono. Essa aqui é uma cadeia cíclica, porque é fechada, aqui ó, cíclica ou fechada, normal, insaturada porque tem ligação dupla e heterogênea, porque tem aqui ó, o oxigênio aqui no meio, tá? Observação. Para facilitar o estudo de tantas substâncias, elas são divididas em funções orgânicas. Isso que nós vamos estudar mais à frente, funções orgânicas, que são grupos de substâncias que possuem o mesmo grupamento de átomos em suas estruturas, o que resulta em um comportamento químico semelhante.
Algumas dessas funções orgânicas são hidrocarbonetos, álcools, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, entre outros. Nós vamos ver alguns desses aqui, tá? Essa é uma área de estudo muito importante, pois permite entender a estrutura dessas substâncias, seu comportamento químico e as reações que estão envolvidas, podendo ser usadas em benefício do ser humano. Então, saber qual é a função química, como ela se comporta, de que jeito ela se interage com outra função química, com outros elementos químicos, é importante para a gente, né, para a nossa humanidade, o desenvolvimento da química e da ciência. Obrigado, pessoal. Eu vou mandar um exercício para vocês em anexo, tá legal? Para vocês fazerem. Façam e qualquer dúvida é só falar comigo. Valeu, gente!